Do tempo, saber mais sobre esse possível tornado com a Priscila Paiva, que está ao vivo conosco. Priscila, muito boa tarde. Por que a gente fala em possível tornado? Quais são as características que são presentes em um tornado para a gente entender mais o que aconteceu lá no sul do Brasil, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. A comunidade meteorológica, ela demora um certo tempo para bater o martelo em um tornado, porque depende dos estragos. Normalmente, com um tornado, a gente precisa ter as coisas retorcidas. E, às vezes, os danos são semelhantes a microexplosões. O que são microexplosões? É mais ou menos como se a gente tivesse um vento unidirecional em apenas um local. Jogássemos um balde de água num local apenas. A termos um tornado, a situação é diferente. A formação também eu vou explicar. A gente, desde o início da semana, está falando de tempo instável, de temporal, de potencial para transtornos, de rajadas de vento. E, realmente, essa situação aconteceu. A previsibilidade da localidade de um tornado, ela é mais difícil, mas a gente estima, sim, com certeza, e a gente vai falar isso depois das próximas 24 horas, os locais onde há potencial maior ou não da ocorrência de fenômenos como este. O que aconteceu no oeste ali de Santa Catarina? É uma região, a segunda maior da América Latina, onde a gente tem maior ocorrência de tornados. Por quê? Porque é uma planície, a gente tem a bacia sedimentar do Paraná, que contribui para a formação desses sistemas, porque o tornado ele se propaga melhor e, portanto, em planícies. Então, é mais comum acontecer por lá. Então, isso já é um indicativo maior. A gente sabe, não é um dado oficial ainda do CIRAM, que os ventos passaram dos 150 km por hora. Eles estão avaliando, porque não existe estação meteorológica bem no meio do sistema, bem no meio do funil, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês como é que se forma um tornado. Começando pela formação da nuvem cumulonimbus, que é nuvem comum em tempestades, tá? Qual que é a diferença dela? Esse tipo de nuvem, ele tem grandes temporais e tem uma grande dimensão e desenvolvimento vertical. Ela é bem alta, é uma nuvem bem alta. E o que acontece? A gente tem o encontro das massas de ar frio e ar quente, o ar quente sobe, enquanto isso o ar frio desce, e aí ocorre o que os meteorologistas chamam de cisalhamento dos ventos. Mas eu vou explicar o que quer dizer isso. Nada mais é do que os ventos começando a girar na forma de funil. Então, no meio a gente tem o tornado, às vezes aqui na beirada, mais nesse diâmetro um pouquinho mais na periferia, você tem granizo, você tem potencial para temporais. Então, essa é a condição da formação aí de um tornado. A gente precisa desses ventos, desse encontro dessa massa de ar quente e a massa de ar fria, e aí a gente começa a ter essa nuvem funil. Só um detalhe para os nossos telespectadores saberem. Normalmente, a gente tem nuvem funil em temporais, mas para formar um tornado, essa nuvem funil tem que tocar o solo. E quando toca uma superfície aquática, o mar, um lago, é uma tromba d'água. Então, tudo é uma questão de nomenclatura dependendo geograficamente onde essa nuvem funil está. Se estiver lá no meio da nuvem tempestade e não atingir o solo, é apenas uma cumulonimbus com nuvem funil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente fala que é um possível tornado, as chances são grandes mesmo, a gente viu as imagens dos estragos, possivelmente com coisas retorcidas. Eu, inclusive, tive relatos de pessoas que disseram que o fogão de uma casa saiu para fora de uma hora para outra. Então, realmente, a gente tem essa estimativa e logo mais vai ser confirmado ou não, tá? Agora, aqui é a imagem de radar que a gente tinha na tarde de ontem. Você percebe aqui nesse núcleo que a gente vê se aproximando do oeste ali de Santa Catarina, um núcleo mais quente, vermelho e amarelo, mostrando essa condição de temporal. Aí a gente paralisa essa imagem de radar. Essa pequena vírgula que a gente vê aqui, Kelly e todos os telespectadores me acompanhem, essa pequena vírgula também é mais um ponto favorável de que realmente foi um tornado. Mas a gente continua, portanto, aí com a comunidade meteorológica para bater o martelo. Mas realmente a situação é grave e, assim, não para por aqui, viu, Kelly? É justamente isso que a gente quer saber. Entendemos como é a formação de um tornado, vimos os estragos em parte de Santa Catarina e ficamos em alerta porque a previsão do tempo indica ventos que podem chegar até 100 km por hora ou superar isso no Rio Grande do Sul. A previsão é para hoje já. Priscila, conta pra gente como vai ficar o tempo. Conto. Você sabe que ontem a gente falava, né, que os temporais iam continuar no sul do Brasil, eles só iam mudar de local, né, Kellen? E a gente vê bem isso. Então, a gente tinha a chuva mais forte entre o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina,
com um alerta para temporal, para granizo, e aí a gente teve a ocorrência desse tornado. E agora é na metade sul do Rio Grande do Sul que a gente fica com potencial para novos temporais. É como eu disse, a previsibilidade de um tornado não dá para a gente falar, ó, vai acontecer aqui ou ali, mas as chances são sim favoráveis para temporal, enchentes, então alguns problemas nas pastagens, em algumas lavouras, com muito volume de chuva e também com vento forte, como você falou, com mais de 100 km por hora. Então, seria até errado falar, não, vamos ter um tornado aí nas próximas... Não, a gente não quer alarmar ninguém, nem os meteorologistas, nem eu que trago aqui a notícia para todos. Mas a gente sabe que a condição é de tempo severo, vamos falar assim, em toda essa área aqui vermelha do mapa. O volume de chuva que a estimativa não está dando muito, de 12 a 16 de junho, mas a gente sabe que esse mapa, ele mostra uma média, e uma média mascara os extremos, eu costumo dizer bem isso, e a gente pode sim ter volumes maiores em alguns pontos ou outros da metade sul do Rio Grande do Sul. Aí a gente percebe que em todo o Brasil central, tudo continua com o tempo seco, porque lá no sul do Brasil é que as chuvas vão ficar mais concentradas. E na segunda quinzena deste mês, com um tempo mais favorável para a retomada das atividades em campo lá no Rio Grande do Sul. Kelly. Muito obrigada, Priscila, pelo seu trabalho, pelas informações aí super importantes.